hoje nós vamos para a nossa aula sobre o Sol como fonte de luz e calor. Vamos continuar com o conteúdo que a gente está aprendendo na aula passada. E eu espero que vocês tenham gostado da aula passada. Na aula de hoje vamos continuar esse conteúdo por mais umas 2 aulas. Então, para isso, eu quero que vocês peguem o caderno ou aquela folha que vocês já têm e coloquem a data de hoje e aula de ciências. Então, eu vou dar um tempinho para vocês prepararem esse material para a gente começar a nossa aula de hoje. E um momento que está chamando muita atenção, pessoal, são as perguntas para o astrônomo Marcos. Quantas perguntas vocês têm feito? Essa semana tiveram perguntas assim muito legais que o professor Marcos ficou assim, pensativo para responder. Nós já estamos na 5ª parte de perguntas para o astrônomo Marcos. Eu não achei que a gente ia levar tantas aulas respondendo perguntas que o professor Marcos ia levar tantas aulas respondendo perguntas. E essa semana tem perguntas sobre espaço sideral, se o espaço é quente ou frio. Vocês já pararam para pensar nessas questões? A professora Lígia também não tinha parado para pensar em algumas perguntas. E o professor Marcos respondeu várias perguntas. E para a semana que vem eu já tenho outras perguntas que os estudantes enviaram. Está quase chegando na hora que a gente vai mudar o conteúdo aí, daí a gente não vai mais falar sobre essa parte de astronomia.
e vamos assistir as perguntas dessa semana. Prestem atenção que vocês vão ter muitos conhecimentos novos sobre astronomia. Oi, professor Marcos, eu sou a Roselena. Eu queria saber como é que o Sol, as estrelas e a Lua e os planetas ficam no espaço. Obrigada. A Roselena faz uma pergunta bastante curiosa e bastante difícil de responder, que ela pergunta como que as estrelas, a Lua, o Sol, eles ficam no espaço. Na verdade, o espaço e o tempo é todo o nosso universo. E todo o nosso universo é repleto de objetos como o Sol, como a nossa galáxia, como nossos planetas, né? E no nosso caso do Sistema Solar, na verdade, quem está muito próximo do centro do nosso Sistema Solar é o Sol e é a Terra que gira em torno do Sol e a Lua que gira em torno da Terra e também gira em torno do Sol. Então, na verdade, somos nós que orbitamos a nossa estrela chamada Sol. Oi, astrônomo Marcos. Eu sou Miguel Risato Pereira e hoje eu vou fazer umas perguntas aqui para você. Qual a estrela que você mais estudou? Qual a coisa mais estranha que você já viu? E por que a gente vê o Sol amarelo através da atmosfera, mas as estrelas não ficam amarelas? O Miguel me pergunta qual é a estrela que eu mais estudei. A estrela que eu mais estudei e a estrela que a maior parte dos astrônomos mais estudou é o Sol, devido à sua proximidade e à quantidade de dados que a gente consegue obter do próprio Sol, né? Qual foi a coisa mais estranha que eu estudei? Olha, as coisas mais estranhas que existem no nosso universo são os objetos muito distantes que possuem alguns comportamentos que não são peculiares, né? Que às vezes aí tem um comportamento próximo de uma galáxia, próximo de uma estrela, né? Ele pergunta sobre a cor das estrelas, né? Por que a gente vê o Sol amarelo através da atmosfera? Vejam, a gente tem estrelas de vários tipos de cores diferentes. Você tem estrelas mais azuladas, mais avermelhadas, e quando a luz do Sol, por exemplo, passa pela atmosfera, às vezes é espalhado parte da luz emitida pelo Sol e o Sol pode às vezes aparecer mais avermelhado ou mais amarelado, né? O Sol tem ele tem uma cor que é uma combinação de várias cores do arco-íris, tá? Mas a cor é uma identidade de uma estrela. Normalmente ele tem uma cor preponderante. Oi, professor Marcos, tudo bem com você? Meu nome é Pedro. Eu quero falar para você algumas perguntas. Primeira pergunta: se o espaço é quente ou frio? Segunda pergunta: se tem vegetação nos planetas? E terceira pergunta: o que é gravidade? Obrigada. O Pedro pergunta se o espaço é quente ou frio. Bom, o espaço sideral, que é o espaço entre os planetas e estrelas, tem uma temperatura muito baixa. Então a gente podia dizer que o espaço sideral, distante das estrelas e tudo mais, é frio. Tá? E pergunta se os planetas têm vegetação. Essa é uma pergunta muito interessante que os astrônomos estão pesquisando ainda, se esses planetas que orbitam outras estrelas, ou mesmo Marte, por exemplo, que é um planeta que está sendo estudado, se ele possui algum tipo de vida. Nesse momento, os astrônomos estão se dedicando a estudar isso. É uma parte da astronomia que se chama-se exobiologia. Ele pergunta também o que é gravidade. Gravidade é uma força que atrai os objetos no nosso universo. Por exemplo, a força que atrai você para a Terra é chamada de peso. A força que atrai a Lua em direção à Terra é a força gravitacional parecida com a força peso. E a gravidade são as forças de atrações que existem entre todos os objetos do nosso universo. Olá, eu sou Letícia. Eu queria fazer 3 perguntas para o astrônomo. Por que o Sol é tão quente e possui 2 luas? Por que Mercúrio e Vênus não têm lua? E por que em 2006 Plutão não foi mais considerado como um planeta? Agora ele é considerado como um planetoide. Tchau!
A Letícia me pergunta por que o Sol é tão quente. O Sol é muito quente porque ele tem um combustível chamado hidrogênio, que quando eles se chocam com grande velocidade, eles geram um outro elemento e liberam uma grande quantidade de energia. Tá? É parecido com uma bomba de fusão nuclear que a gente chama aqui na Terra. Tá? Ela pergunta se se o Sol tem luas. O Sol não tem luas. O que orbita o Sol são os planetas, são os asteroides, são os cometas. Pergunta também por que Mercúrio e Vênus não têm lua. Essa é uma pergunta difícil de responder, e o que a gente às vezes tenta explicar é por que alguns planetas têm esses satélites chamados luas. Imagine que o sistema solar tem uma idade muito grande, e é possível que alguns planetas tenham tido algumas luas e tenham perdidos com o tempo, e é possível que algumas dessas luas tenham sido capturadas. Então, os astrônomos ainda tentam explicar a formação desses sistemas que é planeta e seu satélite. Ela pergunta por que Plutão deixou de ser chamado de planeta. Na região de Plutão foi descoberta uma grande quantidade de outros objetos de tamanho muito próximos àquele de Plutão. Então, os astrônomos resolveram reorganizar as classificações e eles começaram a chamar alguns objetos do tamanho de Plutão, que não eram muito grandes, de planetas anões. É apenas. Oi, professor Marcos, eu quero fazer uma pergunta dentro dessa pergunta sou Vinícius, e a pergunta é: por que as pessoas falam espaço sideral e o que é espaço sideral? Tchau! O Vinícius pergunta o que é o espaço sideral. Vinícius, o espaço sideral é o espaço que existe entre cada astro do nosso universo, entre cada estrela, entre cada planeta. É um local que tem muito pouca matéria. Então, é o espaço em geral entre os astros. Então, pessoal, vocês gostaram das perguntas que os estudantes fizeram? Será que respondeu alguma dúvida que você também tem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu na última aula para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, na semana passada, a gente cantou aí com o aluno Renan, né? A gente cantou a música Trilhares, que é a palavra cantada. Que essa música vai falar sobre o quê? Sobre a quantidade de estrelas que tem aí no céu. E fala também que essas são incontáveis, como a areia que tem no mar, né? É impossível a gente contar o tanto de estrelas que tem no céu. E existem estrelas que estão nascendo todo dia, outras estrelas estão morrendo. E sobre a quantidade de estrelas, sobre como as constelações, lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? E eu quero saber se vocês fizeram o desenho para representar as estrelas que nós podemos observar no céu. Alguns estudantes já mandaram para mim essa atividade. Quem não fez ainda, pode fazer. Outra parte da nossa aula que foi bem interessante foi o simulador celeste para observação do céu, que o professor Fábio Spina ensinou para a gente como fazer, como a gente pode aprender a mexer nesse simulador. Quem ainda não fez, peça ajuda de um adulto e faça isso, porque você pode simular como está o céu de Curitiba hoje, por exemplo, como que vai ser de tarde, como vai ser à noite, vai estar mais frio, vai estar mais quente, vai ter sol, o movimento aparente do sol, que é um conteúdo que a gente já aprendeu, como vai ser o nosso céu, como vão estar as estrelas, como vão estar as constelações. Então é muito importante que a gente vá explorando esses simuladores que vão nos ajudar a aprender um pouco mais sobre astronomia. Quanto mais vocês forem praticando, mais vocês vão aprendendo. Então é muito legal a gente ter a oportunidade de aprender, né, com essas pessoas, com o professor Marcos, professor Fábio. E a professora Lígia deixou umas perguntinhas para vocês, assim, ó. Em que horário podemos observar melhor as estrelas do céu? Vocês pararam para pensar nisso? Será que é de dia ou será que é de noite? É de noite, né? Porque durante o dia a gente não consegue observar todas as estrelas que estão no céu. Por que será que isso acontece? Que a gente não consegue observar muitas estrelas durante o dia? Porque o Sol, que é a nossa estrela maior, né? Que é a estrela que é mais próxima da gente, o que ele faz? Com o brilho do Sol, a gente não consegue observar as outras estrelas. E a principal pergunta é que se vocês já sabem, né? Se vocês já sabem disso, que o Sol é uma estrela, é a nossa estrela do nosso sistema solar. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o Sol, tá? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o universo, sobre as estrelas e também vamos falar um pouquinho sobre o Sol. E a professora Lígia pediu para o professor Fábio fazer um experimento que é muito legal,
Quem vai fazer esse experimento é ele. Então, hoje a aula vai ser comigo, o professor Marcos e com o professor Fábio. Mas, para isso, vocês vão precisar de alguns materiais. Então, a gente vai só observar esse experimento agora e vocês vão fazer esse experimento depois com a ajuda de um adulto. Porque esse experimento vai precisar cortar uma latinha uma latinha de alumínio dos dois lados, ou uma outra latinha que seja bem opaca, né, que não deixe passar a luz. Lembra que a gente aprendeu sobre opaco, translúcido, transparente nas aulas anteriores? Então não pode deixar passar a luz. A gente vai precisar de papel alumínio, a gente vai precisar de alfinete ou agulha. Então a gente vai precisar de materiais que a gente pode acabar se machucando. Então é muito importante que só seja feito com a ajuda de um adulto. De maneira nenhuma você vai fazer esse experimento sozinho. E esse experimento, quem criou ele foi o professor Fábio. E vocês vão poder observar o nosso céu através desse experimento, as estrelas. E depois vai ficar como se fosse uma luminária para você. Então, primeiro a professora vai repetir os materiais que vocês vão precisar. Então, vocês vão anotar, vou dar um tempinho para vocês anotarem anotarem o que vocês vão precisar nesse experimento. E depois vocês vão separar e vão assistir o vídeo que o professor Fábio fez. E assim a gente vai poder depois fazer esse experimento. É muito legal, é muito interessante e foi o professor Fábio que criou. Então, a gente vai precisar do quê? Uma latinha opaca de qualquer tamanho, vazia, limpa, sem tampa e sem fundo. Então, quer dizer que a latinha vai estar furada dos dois lados. O professor Fábio vai mostrar isso para vocês no vídeo. Papel alumínio ou qualquer outro papel opaco. De preferência, o papel alumínio ele fica mais certinho e ele é fácil para vocês perfurarem ele. Alfinete ou agulhas de diâmetros diferentes. Então, agulhas de tamanhos diferentes. Por isso mesmo, a ajuda de um adulto é muito importante para vocês não se machucarem. Fita crepe e a caneta marca-texto. Então, esses materiais são os materiais que são necessários para esse experimento. Aí, pessoal, aqui, agora a gente vai assistir o vídeo para ver como a gente vai fazer esse experimento. Então, prestem bem atenção no vídeo, anotem tudo o que vocês vão precisar para a gente poder fazer o experimento depois. A gente não vai fazer esse experimento agora, porque a gente vai precisar da ajuda de um adulto. Nunca faça esses experimentos sozinhos. Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio Espina. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como construir um projetor de estrelas caseiro. Para fazer essa montagem, nós vamos precisar de alguns materiais bem simples. Uma latinha de qualquer tamanho, de qualquer material, sem a tampa e sem o fundo. Então, peça ajuda de um adulto aí, na sua casa para que retire o fundo dessa latinha. Pode ser de metal, pode ser de plástico, não tem problema. O importante é que ela não deixe a luz entrar dentro dela. Então, eu peguei aqui uma latinha de leite, que está vazia. Eu tirei a tampa, tirei o fundo, né, dá para ver aqui. E ela não deixa a luz passar pelas suas laterais. Mas pode ser, por exemplo, uma latinha menor. Uma latinha de milho, de pasta de tomate, de leite condensado. Ou até um potinho plástico, como de margarina, por exemplo, aqueles redondos, tá bom? Nós vamos precisar também de um lápis bem apontado. Olha a ponta do lápis como está bem apontadinha, tá vendo? Bem apontadinha. E um pedaço de papel alumínio. Esse pedaço de papel alumínio não precisa ser grande, mas ele precisa cobrir a tampa da lata, tá? Então eu peguei uma folha aqui de papel alumínio, olha, que consiga cobrir toda a boca da lata. E uma fita. Eu estou usando aqui uma fita crepe na aula de hoje, tá bem? Como vai funcionar a nossa montagem? Você vai pegar a latinha e vai posicionar o papel alumínio em cima da lata. E vai esticar bem esse papel alumínio ali em cima, puxando ele pelas laterais. Então, ele vai ficar bem esticadinho, tá vendo? O importante é aqui em cima a superfície ficar bem plana. Uma vez que você confirme que está bem plana, você pega alguns pedaços de fita e gruda aqui na lateral para ele ficar fixo. Então, vou colocar aqui em 4 locais. Ficou bem fixo já? Prender mais um aqui. Pronto. Agora eu vou fazer alguns furinhos bem de levezinho usando o lápis. Então, assim que você posicionar aqui o lápis na sua latinha e você pressionar levemente, observe que você consegue fazer alguns furinhos. Esses furinhos ali, bem pequenininhos, na hora que você projetar uma luz que nós vamos jogar daqui a pouquinho, você vai conseguir ver um padrão se formar ali dentro. Então, por enquanto, eu vou mostrar para vocês assim, Dá para ver ali que tem alguns furinhos e que está passando um pouco de luz por ali.
Eu vou usar a lanterna aqui do celular para mostrar para vocês aí na câmera como fica. Ó. Fiz alguns furinhos, estou jogando a luz e vocês devem ver ali que dá para ver, observar ali 4 pontinhos, né? Como se fossem estrelas. O que nós vamos fazer? Quando você conseguir fazer vários furos sobre a sua superfície do metal, você pega a lanterna, pode ser a lanterna de um celular, pode ser até uma lâmpada, mas o melhor é a lanterna do celular, tá? Porque a lanterna do celular ela é um pontinho pequenininho de qualquer celular. Se você usar uma lâmpada, por exemplo, você também vai conseguir ver o efeito, mas ele fica melhor se você usar uma lanterna do celular. Então, depois que você encher de furinhos aqui na sua superfície, você coloca a lâmpada do celular para iluminar a latinha de baixo para cima. E aí o padrão de luz vai passar pelos furinhos e projetar na parede. Você vai conseguir ver então um padrão de estrelas se formar ali. Se você quiser ver um padrão mais real de estrelas, você pode fazer os furinhos aqui na sua lata de acordo com alguns mapas celestes que nós temos. Então, aí atrás de fundo da gravação, você está vendo ali o meu blog, Olhando para o Céu. Lá você pode encontrar uma publicação chamada Projetor de Estrelas Caseiro. E lá dentro você tem alguns mapas celestes que eu utilizo. Então, aqui, por exemplo, tem alguns mapas. Acho que a câmera deve estar em cima, mas você localiza depois ali no blog, que você pode se basear para fazer os seus furos. Mas nesse momento, não se preocupem em fazer furos bem certinhos. A ideia é que você brinque projetando estrelas no céu. Então, o que nós vamos fazer? Eu fiz 4 furinhos ali. Deixa eu mostrar a parte de baixo da lata. Eu fiz 4 furinhos ali. Vou fazer mais furinhos agora aleatoriamente aqui, ó, posicionando bem devagarzinho o lápis ali, ó. Pode ser que se você empurrar com muita força, você acabe rasgando a folha. Mas não se preocupe, porque isso é assim mesmo. É só trocar essa folha de papel alumínio daí, tá bom? Se você não tem papel alumínio em casa, pode fazer com papel sulfite também. Mas daí você tem que usar um outro material para conseguir furar o sulfite, como uma agulha, por exemplo. Peça ajuda para os seus pais ou adultos que estão com vocês aí para te ajudar a furar daí, tá bem? Com o papel alumínio é muito fácil, porque é só encostar o lápis ali e você já consegue fazer um furinho, tá vendo? Então, nesse momento, como eu falei, não se preocupe em querer formar um padrão real, como é o céu lá fora. Basta você fazer alguns furinhos na sua latinha. Então, olha como ficou a minha latinha. Vou jogar a luz aqui por cima. Dá para ver que tem vários furinhos aí, né? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar a luz aqui da minha sala e vou projetar isso usando a lanterna do meu celular. Aqui. Pronto. Eu vou projetar aqui numa superfície escura, que é um quadro que eu tenho aqui em casa, tá? Um quadro pequeno. Peguei a lanterna do celular, vou fazer a luz passar por baixo da lata aqui, ó. Olha só os padrões que formam. Dá para ver ali? Então, perceba que esses padrões são muito parecidos com o céu noturno. Deixa eu levantar aqui, ó. Tá vendo? Eles são muito parecidos com os padrões de estrelas que você observa quando olha para o céu. Então, como eu falei, se você quiser criar um padrão bem parecido com o real, você pode acessar ali o meu blog, o Olhando para o Céu, e procurar pela Projetor Celeste Caseiro. Que você tem ali um mapa do céu de como fazer os furinhos aqui da sua latinha de forma que ele fique parecido com as projeções das estrelas que existem no céu de verdade. Então, pessoal, vocês gostaram de assistir o professor Fábio? Viram quem ele é, né? Que na outra aula ele só explicou o simulador e não deu para vocês verem o rosto dele, quem é o professor Fábio Spina. O professor Fábio, ele é formado em física e ele também faz astronomia, né? Ele foi aluno do professor Marcos, assim como a professora Lígia, assim que a gente se conheceu, e ele também tá fazendo astronomia, é um astrônomo aí, ele sabe fazer coisas muito legais, muito material diferente aí para ensinar essa ciência que é tão interessante que é a astronomia. Então, depois que vocês fizerem esse experimento, a professora vai deixar uma tarefinha para vocês, que é para vocês fazerem um desenho sobre o que vocês aprenderam com o experimento que o professor Fábio ensinou. Então, fazer um desenho sobre o que vocês aprenderam sobre as estrelas, sobre tudo o que ele falou aí, para a gente poder deixar registrado o que vocês conseguiram compreender com esse experimento.
Sol, pessoal, é a estrela do nosso sistema solar. Então, o Sol, sem o Sol não teríamos vida, né? A gente já falou muito sobre isso, a importância do Sol para os animais, a importância do Sol para as plantas, e nós vamos estar retomando um pouco disso agora nessas aulas de ciências que virão. E a professora trouxe para vocês um vídeo muito legal que é do ABC da Astronomia, que ele vai falar para vocês sobre o Sol. Então, a gente vai assistir esse vídeo agora, é muito interessante, prestem bem atenção, que ele vai falar sobre a importância do Sol para o sistema solar e também para o nosso planeta. Sol é o nome da estrela de nosso sistema planetário. Ele é o maior astro das nossas imediações e concentra 99,8% da massa de todo o sistema solar. Conhecer o Sol não é nada fácil. Olhar para ele, só com filtros especiais. Descer lá, impossível. Por tudo isso, o Sol é o astro-rei de hoje em nosso programa. A imagem que vemos no nosso cotidiano, o disco brilhante dourado, é a sua fotosfera, a superfície solar. Se a atmosfera da Terra não existisse, muitas das radiações nocivas à nossa saúde chegariam até aqui. A 1,5 milhão de quilômetros da Terra, aproximadamente 4 vezes a distância Terra-Lua, na direção do Sol, está a sonda espacial SOHO. Ela observa o Sol, que está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, e nos envia imagens impressionantes. O Sol é composto por cerca de 74% de hidrogênio, 25% de hélio e 1% de outros elementos muito aproximadamente. Estes elementos estão em grande atividade num estado da matéria chamado plasma. Um dos resultados da intensa atividade do Sol é a coroa solar, que se expande a grandes distâncias, e o vento solar, que é uma corrente de partículas carregadas que se estende para além dos planetas. O Sol, assim como todas as outras estrelas, produz sua energia através de um processo chamado fusão termonuclear. No seu interior, ou núcleo, com temperaturas que atingem perto de 15 milhões de graus e pressões 300 bilhões de vezes superiores àquelas que sentimos no nível do mar, ocorrem reações que alteram os núcleos atômicos. A grande quantidade de energia produzida no núcleo do Sol passa por uma região chamada zona radiativa. Aqui se inicia uma queda considerável de temperatura, que depois se acentua nas outras camadas. Depois dessa camada, vem a zona convectiva, onde a temperatura segue caindo enquanto a matéria segue a convecção. Aqui a energia chega a regiões mais distantes do núcleo. Depois vem a fotosfera, onde encontramos as manchas solares e outros importantes fenômenos. Muita gente pensa que o Sol é uma bola de fogo, mas é importante saber que lá não existe oxigênio para gerar o tipo de fogo que conhecemos aqui. São as reações termonucleares que geram a energia e as partículas. O Sol produz a luz que a Terra usa para a fotossíntese, o calor que equilibra nossa temperatura planetária e muitas outras radiações importantes para as condições especialíssimas do nosso planeta. Há muito mais ainda para falar sobre o Sol, mas isso fica para outros episódios do ABC da Astronomia. Até lá! Então, pessoal, gostaram do vídeo? Os vídeos do ABC da Astronomia é sempre importante vocês sempre pesquisarem com um adulto na internet. Eles são muito interessantes, falam sobre a Terra, sobre o Sol, então é muito legal e quem está gostando desse conteúdo de astronomia, que vocês assistam esses vídeos, mas sempre com a ajuda de um adulto aí, não façam pesquisa na internet sozinhos. E agora a professora Lídia trouxe um texto para vocês. Por que será que o nosso Sol é amarelo? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que só existe estrelas amarelas?
Então, a professora vai ler para vocês um texto que vai falar sobre a cor do astro-rei. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Vamos lá? A cor do astro-rei. Você já parou para pensar por que o Sol é amarelo e por que brilha tanto? Pois isso foi que Eric Fernandes Souza, leitor da Ciência Hoje das Crianças, quis saber. Para responder a essas perguntas, fui conversar com o professor e astrônomo Jaime Fernando Vilas da Rocha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele me contou que o Sol é uma estrela e que somente astros assim têm luz própria. Mas e quanto às cores? De onde vem? A cor das estrelas depende da sua temperatura, explicou ele. Para você ter uma ideia, há estrelas que são azuis, outras vermelhas e há ainda as amarelas como o Sol. As azuis são as mais quentes, as vermelhas menos quentes e as amarelas têm uma temperatura mais próxima das menos quentes do que das azuis. É justamente o que acontece com o Sol. Mas o que faz o astro-rei tão brilhante? Isso acontece porque, embora existam estrelas muito maiores do que o Sol, ele é muito grande quando comparado à Terra. Além disso, está mais perto de nós do que as outras estrelas, conta Jaime. Compare a segunda estrela mais próxima da Terra. Está 270 mil vezes mais distante de nós do que o Sol. É por isso que o astro é o mais brilhante que podemos ver no céu. Daí aqui, pessoal, tem os desenhos aqui, ó, dos sóis, né, dos 3 tipos de estrela. Então, agora que a gente lê o texto, a professora foi conversar um pouquinho com vocês sobre o texto. Então, vocês viram que existem 3 tipos de estrela. Eu acho que o astrônomo Marcos até falou sobre isso, que elas podem ser vermelhas, azuis ou amarelas. E é isso que vai determinar a temperatura delas e que a gente veja elas no céu. Quando a gente olha daqui para o céu, a gente não consegue ver essas cores, mas elas vão ter essas 3 cores. Olha que interessante que a gente está aprendendo hoje. Então, agora que a gente lê o texto, a professora quer que você escreva, que você desenhe sobre essas estrelas, sobre os tipos de estrela que tem. Outra informação que é super importante, que a gente acabou vendo nesse texto, é o quê? Que somente as estrelas têm o quê? Luz própria. Só elas emitem luz. Aí vocês vão me perguntar assim, que o professor Marcos ele falou que existem planetas que a gente vê durante a noite no céu. Como será que isso acontece? Porque eles acabam refletindo o brilho do Sol. A Lua também. A Lua ela não tem luz própria. Mas como que a gente vê a Lua no céu, professor? Parece que ela brilha. Porque ela também é um astro que ela vai refletir a luz do Sol. Então, ou da luz das estrelas do Sol. Então, esses astros, eles não têm luz. O único astro que vai ter luz são as estrelas, que têm luz própria, que a gente fala. Então, olha que informação interessante que a gente acaba descobrindo. Então, agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever ou vão desenhar essas informações que aparecem no texto. Que é mais uma informação que a gente aprendeu aí sobre o Sol. Que o Sol, que as estrelas, né, não só o Sol, mas todas as estrelas, elas podem apresentar 3 cores diferentes. E que isso vai depender da temperatura que elas têm. E daí, quanto mais velhinhas elas vão ficando, vão se esfriando e elas vão acabar um dia morrendo. E na última aula também, quando o professor Fábio apresentou o simulador Stellarium, ele até falou da distância que essas estrelas estão da gente, né? Então, a estrela mais próxima que tem da gente é o quem? É o Sol, porque faz parte do nosso sistema solar. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Então, pessoal, agora a professora Lídia trouxe para vocês observarem aqui, ó, uma obra de arte do Van Gogh, Semeador no Pôr do Sol. Por que a professora Lídia trouxe essa obra de arte para vocês? Porque o Van Gogh tem uma história muito interessante sobre ele. Ele, embora viveu há muito tempo atrás, ele era apaixonado pelos astros, pelas estrelas, pela Lua, pelos planetas, ele era apaixonado. Se vocês pesquisarem um pouquinho sobre a história dele, vocês vão ver que mesmo sendo naquela época, que é um tempo muito distante, ele já tinha muito conhecimento sobre os astros, e ele procurava nas obras dele representar até mesmo os planetas, e a luz que ele utilizava nas suas obras eram representadas de forma bem natural, mostrando que ele já tinha um certo conhecimento de astronomia. Então a professora trouxe essa obra de arte para vocês observarem, é ali um semeador, o pôr do sol, que tem a ver com o que a gente está falando um pouquinho para trazer um pouco de uma coisa diferente para a nossa aula. Então aqui eu quero que vocês pensem o que a gente pode observar nessa imagem ali, né? A gente observa na imagem, ó, o semeador, que é a pessoa semeando, o sol, tem árvores, né? Tem ali uma paisagem, né? A gente falou da paisagem. Qual a importância do sol para os seres vivos? Eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso, porque a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Uma tarefa que eu vou deixar para vocês, que eu quero que vocês façam bem legal, usem bastante a criatividade de vocês, é que vocês façam uma obra de arte tendo o sol como inspiração. Assim como o Van Gogh fez. Pode ser uma obra de arte com que material que vocês quiserem. Se quiser só desenhar com lápis de cor, lápis de escrever, ou se quiserem usar outros materiais, que vocês também podem usar o que vocês tiverem em casa. Quero que vocês pensem aqui, assim com a professora Lígia. Por que nós não temos o sol durante a noite? Essa pergunta é bem fácil de responder, porque a gente já está trabalhando sobre isso nas aulas. Por que o sol parece tão grande em relação às outras estrelas? Hoje, durante a aula, eu falei sobre isso. E essas perguntas vão ficar para a gente discutir na próxima aula. E como seria a vida, a nossa vida das plantas, dos seres vivos, na Terra sem o sol? Então, essas perguntas eu vou deixar para vocês.
pessoal, aqui a professora Lígia gravou um vídeo para vocês observarem desde o nascer até o pôr do sol. Tudo que a gente faz, o que será que a gente faz desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? Quais as atividades que a gente faz, que animais que a gente vê, né, durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Que atividades que nós fazemos durante o dia até o sol se pôr. Então agora eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem essa gravação que eu fiz. Gostaram do vídeo? Então comecem a pensar aí nas atividades que vocês fazem durante o dia. Durante todo o dia, né? De manhã até a noite. E agora, pessoal, a professora Lígia vai se despedir de vocês. Quero deixar um beijo grande para vocês. Façam as atividades. E eu quero deixar um grande abraço. E até a próxima aula. Na semana que vem nós nos encontramos de volta para mais uma aula de ciência.